Na Bahia, fazendeiros se organizam para reagir à onda de invasões anunciadas pelo MST para o chamado Abril Vermelho. A apuração é do analista Caio Junqueira. Na planilha do grupo chamado Invasão Zero, a qual a CNN teve acesso, estão 800 fazendeiros distribuídos em 130 dos 417 municípios baianos. A origem do movimento foi na cidade de Santa Luzia, onde um pequeno grupo de fazendeiros conseguiu impedir a invasão dos sem terra. Desde então, o movimento cresceu e associações e sindicatos rurais têm servido de base para reuniões. Prefeituras de outras regiões do estado também aderiram. Hélio, você tinha falado aqui no programa da tensão que vai crescendo à medida que invasões acontecem e não há responsabilização e punição. Você acha que esse episódio é um sintoma disso? Eu acho sim, como eu disse naquele dia, Felipe, que isso tem o risco de escalar e haver um episódio muito grave de uma morte de alguém e sinceramente, eu acho que se acontecer isso, a gente tem que imputar pelo menos uma parte da culpa ao silêncio do presidente Lula, que até hoje, mais um dia, não condena essas invasões, Felipe. Porque é natural, veja bem, eu não sei, esse pessoal aí não está dizendo que está se armando para fazer nada grave. Agora, como eu disse naquele dia, que deu até polêmica, se eu estou numa varanda da minha fazenda, com a minha família, e de repente começa a entrar 10 pessoas com foice, com enxada, com facão, e eu tenho uma arma, eu vou usar a ameaça da minha arma, sim, para defender a minha família. E se isso escalar no sentido de que essas pessoas seguirem invadindo, que é muito comum, a gente vê essas invasões acontecendo com escalada para invadir e ficar e se estabelecer. Isso pode levar, ninguém quer isso, pode levar a um episódio de violência. Mas quem causou isso? É quem invade, quem está fazendo o crime. Então, sem dúvida, se há um episódio letal, você vai ter que investigar exatamente se foi legítima defesa, como é que foi, etc. Mas quem está causando o risco de acontecer um acidente que ninguém quer são esses invasores, com a conivência do presidente Lula, que até agora não condenou. Não há ainda, é claro que você está levantando hipóteses sobre a eventual escalada da violência, da tensão, mas nessa matéria não há elementos sobre armas, né? Elementos são esses de formação de grupos para conter a invasão do MST. Uhum. Obviamente, Raquel, a gente fica preocupado com a escalada da tensão, quer dizer, o que pode acontecer se começar a haver um embate entre esses grupos e o próprio MST. O Caio Junqueira questionou, né, os fazendeiros se eles estavam se armando. E eles disseram que não. Agora é muito complicado, porque a gente sabe que é comum em regiões rurais, até para a defesa da propriedade, você tem armas. Então, assim, eu acho que assim, é uma hipótese muito plausível você pensar que se eles forem para conter ou tentar tirar os invasores da propriedade, alguns vão estar, sim, armados. É um conflito muito grave o que está acontecendo na Bahia. A matéria do Caio é excelente. Ela mostra a formação dos grupos, eles se organizando por WhatsApp, tem ali uma série de fazendeiros que se reuniram. Ela aponta que isso está acontecendo no estado da Bahia, porque é um estado também de um governo de esquerda que acaba sendo mais leniente com as invasões. Em outros governos estaduais, como aqui em São Paulo ou em Minas, que você tem governos que estão sendo mais firmes, não está tendo essa organização. Agora, é extremamente preocupante, porque não existe isso de você... isso não existe no ordenamento jurídico, assim como não existe de você invadir uma propriedade, né, seja produtiva ainda menos, mas até mesmo a propriedade improdutiva, também não existe você fazer justiça com as próprias mãos. Né, existe ali a preocupação desses proprietários rurais, mas essa organização que eles estão fazendo, ela não é cabível. Eles disseram ao Caio que o sentido é desmobilizar. Se tem ali 50 manifestantes do MST, eles vão chegar com 100 pessoas. Mas não é assim que funciona. Você aciona a justiça e ela chama a polícia militar depois de uma decisão judicial. Então, assim, está se criando a possibilidade de um conflito gravíssimo no campo que pode escapar
totalmente do controle das autoridades. E a gente vê o governo muito inerte em relação a isso. Alguns governos estaduais e o governo federal. O Caio procurou o ministro Paulo Teixeira para dar declarações nessa matéria, não conseguiu. Em diversas oportunidades que a gente tem conversado com o ministro, como nos casos da Suzano, ele minimiza a situação, diz, não, olha, já saíram, já resolveu, é um caso isolado, e não é. Existe um conflito latente no campo do MST demandando mais reforma agrária, um INCRA sem recursos e os proprietários de terra que se sentem ameaçados diante de um governo do qual eles não compartilham a mesma ideologia e que segue calado em relação às invasões. Joel, vou pensar aqui uma frase da Raquel que ela falou, não é assim que funciona. A questão para a gente refletir é a seguinte, os crimes geralmente são combatidos com medidas preventivas e medidas punitivas. A invasão de propriedade não está rendendo punição, né? Tanto que está se criando CPI aí, em nível estadual aqui em São Paulo, sendo instaurada, né? Estamos no processo aí para ver se vai ser instaurada a CPI do MST na escala federal, para justamente tentar fazer uma individualização de condutas, também é parte do pleito ali dos parlamentares para ver se consegue algum tipo de responsabilização e punição. E as medidas preventivas parece que não existem, porque as invasões estão acontecendo sucessivamente. Então, o que o fazendeiro, o que o proprietário faz? Ele espera sozinho, com a sua família, ter a sua propriedade invadida para ele ligar para uma autoridade pública? Ou é possível haver alguma legitimidade numa organização para você, de repente, evitar que um grupo ouse fazer isso? Mas só como medida, assim, vamos dizer, de dissuasão, quer dizer, sem você entrar numa violência física, num ato criminoso, que é bom deixar claro para o espectador, a gente não está comentando aqui uma notícia de que houve justiça com as próprias mãos num caso específico. Se isso acontecer, vai virar notícia e a gente vai comentar, evidentemente, aqui no Arena. A gente está comentando sobre uma mobilização. Mas posso fazer uma pontuação? Rapidinho, Joel. Na Fazenda Recreio, lá na Bahia, isso quase aconteceu. Você teve ali a invasão do MST, os proprietários de terra chegaram para fazer justiça com as próprias mãos. Você teve a interferência da Polícia Civil. Então, assim, está por um triz. A gente está analisando justamente em germe, quer dizer, na raiz do caso, porque esse é o cenário que a gente quer evitar, né? A gente quer evitar que haja ali uma selvageria. Se grupos de fazendeiros estão se organizando para conter invasões do MST e de mais grupos, eu ouso supor que essa contenção não será feita com flores. Eles vão ter que ter armas. E eles não precisam se armar, porque a imensa maioria dos fazendeiros do país já tem armas de fogo na sua propriedade. É perigoso, é questionável tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista ético, dependendo do que eles pretendem fazer, mas não tá claro ainda. Agora, vamos sair um pouco apenas dessa discussão idealista da moral e nos perguntar sobre a realidade. Se o Estado estiver omisso, as pessoas não vão esperar e assistir à invasão das suas propriedades. Isso não vai acontecer. As pessoas vão se defender, seja por meios legais, seja por meios ilegais. Eles não vão deixar isso acontecer livremente, com o seu investimento, com o seu futuro, com a sua família, com a sua propriedade. Isso que a gente está vendo agora, essa organização de grupos de fazendeiros, que sim, ainda não deu nada, banho de sangue, conflito, nada disso, mas sim, tem o potencial para fácil chegar em situações graves como essas. Isso acontece na sombra da omissão estatal. É a omissão, em parte, do governo estadual, que sim, parece que na Bahia ele realmente é muito mais leniente com as invasões, aqui em São Paulo estão muito mais em cima, duvido que a gente vai ver a mesma coisa aqui, mas também se dá na sombra da omissão do governo federal. O governo federal que até agora não tomou atitude nenhuma, nem mesmo do ponto de vista simbólico, discursivo, que sim, importa. A palavra do presidente Lula em casos como esse importaria e muito para restabelecer algum nível de ordem, algum nível de paz no campo. A discutir a legalidade ou a moralidade dos atos, Felipe, só será possível quando de fato acontecerem. Antes de acontecer, fica muito no vazio. Tem atos de defesa que serão legítimos, tem outros que serão ilegítimos. Mas o fato é que, se as invasões estiverem ocorrendo livremente, atos de defesa por parte dos fazendeiros vão acontecer. Ninguém vai ficar esperando, tá? E veja uma coisa, a gente está numa situação aqui em que a saída que
a saída ideal, né, que é a justiça operar, a polícia ir lá e funcionar, mas essa saída só fecha, essa conta só fecha se depois de debelar uma invasão, a polícia prender os envolvidos, tá? Porque se ela for lá, eles invadiram, a polícia chega, negocia, eles saem, nada acontece, isso não tem poder dissuasório nenhum para ninguém. Ou vão estar olhando para a punição, ou também, o que é mais difícil, medidas preventivas por parte do Estado. Mas aí, como o campo é muito grande, é difícil ter um policiamento ali o tempo inteiro, é mais difícil acontecer. O que tem que acontecer é consequências para quem invadir. E a previsão clara, você, trabalhador rural que participa dos movimentos, cuja demanda, eu sempre ressalto, é legítima, se você invadir propriedade e quebrar a lei, você vai ter que enfrentar as consequências de ter quebrado a lei. Uma vez que isso seja internalizado, a conduta muda. Já eu vou discordar de você. Sim, não está tendo a dissuasão, as pessoas não estão sendo presas por terem cometido o crime de invasão, o governo pode estar sendo leniente, isso vai levar as pessoas a reagir. Não justifica essa reação. Você não pode fazer uma reação, os fazendeiros todos se juntarem e eventualmente fazer uma reação armada a um movimento, a uma invasão do MST. Isso se chama barbárie. Se acontecer isso se chama barbárie. Então, o fato de ter havido uma omissão ou não ter havido a punição necessária diante da invasão, de uma invasão de terra feita pelo MST, que eu já condenei aqui diversas vezes, não justifica nunca um grupo de fazendeiros se unir e eventualmente se armar para combater essa invasão. As duas coisas estão erradas e isso se chama barbárie. Mas ninguém vai se oferecer ao sacrifício também, sabe? Imagina se fosse na nossa rua, sabe? É óbvio que tem que ser a polícia lidando com o crime agora. Para alguém se oferecer ao sacrifício, se não tiver, as pessoas vão fazer. Mas não dá para esquecer, não dá para tirar do lugar moral e levar para a realidade e justificar como se fosse justificável. É barbárie. Isso não pode acontecer. No Estado democrático de direito, nenhuma das coisas é admissível. É o caminho da barbárie, mas essa barbárie vai ser resultado de uma omissão do governo se acontecer, porque não dá para cobrar de um lado, né, que não faça nada. Isso não vai acontecer, sabe? É como você... Vá à justiça, peça a recuperação de terra. Daí tem que ver que a justiça está funcionando. No caso da Suzana, a justiça funcionar. Foi lá, deu a reintegração de posse e as pessoas saíram. Você pode argumentar que não houve a punição depois. Agora, é o crime sem custo. Mas isso não justifica você cometer outro crime. Concordo. Não justifica cometer outro crime. Plenamente de acordo, não justifica. Que fique bem claro, havendo qualquer tipo de crime por parte de fazendeiro contra integrante de movimento social que não seja em legítima defesa nas hipóteses previstas pela lei, essa pessoa tem de ser punida. Quer dizer, aqueles que cometem crime dos dois lados têm de ser punidos. Se isso acontecer, vai ser pauta desse programa e vamos cobrar a responsabilização e punição. Gabriela, que fazer para evitar esse cenário? A gente não está querendo selvageria, a gente não está querendo sangue, a gente está querendo que ninguém morra e que haja uma diminuição dessa tensão. Felipe, primeiro, Raquel, nossa, Raquel me representou hoje, hein, Raquel? Obrigada aí no debate com o Joel, me senti representada. Para resolver, fazendo reforma agrária, né, Felipe? Não tem como, o governo precisa apresentar um plano de reforma agrária com urgência, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar por que se chama Abril Vermelho. Abril Vermelho, na verdade, é uma homenagem, né, em memória de 21 camponeses que derrubaram seu sangue, que foram assassinados em Eldorado dos Carajás, no Pará, numa luta pela terra, né? Então, eles estavam em marcha em direção a Belém do Pará, eram 1.500 camponeses. A polícia, para desobstruir a estrada, entrou em confronto com eles, atirou em cima dos camponeses. Ninguém da polícia ficou ferido, mas 21 camponeses foram assassinados pela polícia. Aliás, os comandantes dessa operação foram condenados à prisão em Eldorado dos Carajás em 17 de abril de 1996, há quase 27 anos. Por isso que se chama Abril Vermelho. Tá? Então, acho que é importante a gente lembrar essa memória. E aí ficou marcada essa data, né, o dia 17 de abril, como o Dia Internacional, eu até anotei aqui, da Luta pela Terra,
que foi uma data que foi marcada pela Via Campesina, que é a Organização Internacional dos Camponeses, e muito em memória disso, das pessoas que lutam pela terra, dos camponeses que vivem lutando pela reforma agrária há tantos anos, e esse caso foi já há quase 30 anos. Então, Abril Vermelho é por isso. E nesse mês, o movimento do Sem Terra e outros movimentos de luta pela terra, eles intensificam as suas demandas, né, as suas caminhadas, fazem marchas para relembrar a memória também dessas pessoas que perderam suas vidas. Posso só fazer um último comentário aqui sobre a situação, inclusive na Suzano? Acho importante sempre ressaltar isso. A justiça funcionou, mas funcionou parcialmente naquele caso. Ela funcionou no sentido de que ela deu a reintegração de posse. De fato, a polícia foi lá, cumpriu, felizmente de forma pacífica, eles saíram das terras, perfeito. Só que faltou um arremate final, né? Um passo final. Impor o custo a quem fez essas invasões, impor uma sanção, algum tipo de punição. No saldo final daquela história, apesar de terem deixado as terras, os membros do MST saíram ganhando dessa história, porque eles sentaram numa mesa de negociação para, quem sabe, conseguir mais, seja por parte do governo, seja por parte da Suzano, conseguir mais demandas deles. Demandas que eu sempre reitero, considero legítimas, mas eles foram premiados. Essa conta vai mudar, ela vai deixar de estimular as invasões no campo no momento em que fique claro, por parte da justiça, o seguinte: você quer protestar invadindo terras para conseguir não sei o quê, alguns fins políticos ou sociais? Essa vai ser sua escolha. Você vai sofrer as consequências jurídicas, as punições por essa escolha. Isso pode mudar a equação de se interessa ou não interessa ao MST. Por enquanto, parece que não tem custo nenhum. Ele invade, depois sai da decisão judicial, sai, mas ao sair ele já está em outra posição, outro patamar melhor, mais forte de negociação das suas demandas. Essa conta, o resultado dela é: qual que é a estratégia ótima para o MST? Vamos invadir mais. Quanto mais a gente invade, depois sai e negocia. Se for assim, só vai piorar. Hélio, você então não vê problema até aí, né? Em fazendeiros criarem grupos para tentar algum modo de dissuasão ou contenção de invasões, desde que eles não cometam crimes. Quer dizer, essa mobilização, ela aparece em reação à mobilização do MST, que vem causando em alguns lugares invasões de propriedades. Você vê assim, quer dizer, há um limite do possível e do razoável. De repente, se eles se juntarem em maior número, os integrantes do MST podem não ousar invadir uma propriedade que invadiriam se ela estivesse vulnerável, vamos dizer assim, só com o seu proprietário e a sua família. Você acha que é possível esse cenário? Eu acho que é possível prevenir uma invasão, que é o objetivo do proprietário de terra. Ele não quer que invada a sua propriedade. E como, em geral, as propriedades têm vários acessos, as propriedades rurais têm vários acessos, o que o proprietário pode fazer é estar preparado para a chegada. Porque o que a gente está falando sobre o devido procedimento após a invasão, depois que as pessoas entraram, realmente, a pessoa já está lá, o que você vai fazer? Tem que chamar a polícia e tal. Mas e no momento da invasão? Eu acho que é essa a preocupação. Se os fazendeiros devem pensar, se a gente deixar que essas pessoas entrem, depois a gente tem um problema de justiça, chama a polícia, leva um tempão, acontece o que aconteceu com a Suzano. Então, vamos estar alertas para que no momento da invasão a gente repila essa invasão. E aí é que pode acontecer o problema, porque eles têm o direito. Eles estão na propriedade deles, ninguém pode invadir a propriedade deles, eles têm o direito de defender a sua integridade física, inclusive. Então aí, sim, se você reforça a segurança, coloca gente lá, está preparado para uma mobilização que venha, você pode repelir essa invasão inicial e aí você impede. Agora, nesse processo de repelir uma invasão inicial, tem risco também. Porque se a pessoa que está entrando com facão, está entrando com sei lá o quê, o que pode acontecer num momento desse, sabendo que o outro proprietário do outro lado está também preparado para se defender? Pode acontecer algo negativo. Considerações finais, alguém? Gabriela, Raquel? Só uma frase, então, aproveitando aqui o silêncio. Ninguém quer que descambe para isso, sabe? Acho que esse é o importante. Assim, esse é um processo de degeneração da lei e ordem, porque daí digamos que os fazendeiros façam, se armem também, então lá do MST, quem sabe, se arme também, a coisa só piora. E cada lado vai ter algum sentido dentro da sua própria lógica, do seu auto-interesse. É para quebrar isso que é preciso a ação, assim, firme do Estado. E é essa omissão que está permitindo essa degeneração.
Não, já que Diga, Gabriela. Já que você me provocou, só uma última coisa também. Eu queria reforçar, né, que essa movimentação desses fazendeiros de se organizar para lutar contra o movimento do Sem Terra, justo no Abril Vermelho, que é o abril que lembra o massacre, né, dos camponeses em Eldorado dos Carajás há quase 30 anos, chega a ser bem assim provocativo até, né? Porque é para ser um mês de todas as pessoas se aliarem à luta pela reforma agrária de forma pacífica e as mobilizações, participarem das marchas e cobrar o governo. Agora eles estão fazendo um movimento contrário, estão fazendo quase que parece uma milícia isso daí, né, armada e num movimento de violência, e a gente está aqui para pregar a não violência, né? Então era isso que eu queria falar. Não, mas aí também não, né, Gabriela? Porque assim, o que está se ameaçando acontecer no Abril Vermelho e a mobilização que está acontecendo, sim, é uma lembrança ao Eldorado dos Carajás, mas o que está ameaçando, o que está circulando é a ameaça de várias invasões seguidas. Então eles estão fazendo, essa movimentação. Eles tiraram isso? Posso terminar? Eles estão fazendo essa movimentação diante disso, né? O que eu estava falando aqui com o Joel é que uma coisa não justifica a outra, né? Se houver uma invasão, não justifica ir lá e tirar essas pessoas à força, armadas, eventualmente com violência, sem acionar a justiça. Agora, não é que eles estão fazendo isso diante do nada para atacar o movimento social. Para atacar o movimento quais social, são as evidências que eles têm que vai ter invasão? Porque Abril Vermelho é uma memória de um acontecimento e não existe nenhum que eu saiba se apurou, se tem alguma ameaça de invasão naquela região. A evidência que eles têm de invasão na Bahia hoje é a invasão das 3 propriedades da Suzano e a invasão da Fazenda Recreio. São 4 invasões já em algumas semanas na Bahia. 4 invasões pontuais a 4 propriedades no passado. Eu acho muito complicado. Não é no passado, é essa semana. Vermelho, que é um mês, né, internacional, inclusive, da luta pela terra. Não, vai ter invasão generalizada, então a gente vai armar de facas e dentes. É isso que eu tô falando. Gabriela, eles não vão esperar um mês inteiro para agir também. Vão agir. Ou o Estado entra ou vão agir, infelizmente. Não vão esperar um mês. E só lembrando que o MST divulgou uma nota dizendo que considera as ocupações de terra, que eles chamam de ocupações, são invasões, como formas legítimas de protesto para se abrir uma frente de negociação, né? Isso está lá expresso no MST. Então, se, Gabriela, você também não tem, quer dizer, uma informação de que isso não vai acontecer, os fazendeiros eles estão vendo que isso está acontecendo de uma forma recorrente. Quer dizer, nenhum de nós sabemos se isso realmente vai continuar acontecendo e se essa mobilização dos fazendeiros, de alguma forma, vai dissuadir, mas que eles têm elementos para temer novas invasões diante da sequência de invasões, isso eles têm. Agora, o método que eles vão usar é o que a gente está debatendo aqui. Algo a acrescentar? Fica à vontade.